Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo. E nos dias 26 e 27 de outubro desse ano, mais de 7 milhões de estudantes devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O número de inscritos no Enem 2013 é quase 24% maior em relação ao exame do ano passado. Uma pesquisa divulgada pelo IBOPE, realizada no último mês de junho, aponta que 58% dos entrevistados confiam no sistema de correção da prova. Foram consultados 1.953 estudantes e 73% deles afirmaram que vão usar o exame para participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Bom, apesar de polêmicas sobre notas, divulgação de resultados em edições anteriores e universidades que não aceitam o exame, o Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Então, para falar mais sobre o exame, recebemos aqui no estúdio a Sandra Pereira Tosta, que é doutora em Antropologia Social e professora da PUC Minas. E também conosco está a educadora Letícia Bechara. E logo mais, pela internet, a gente fala direto de São Paulo com a Laure Castelnau, que é diretora executiva do Conecta. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas. Se você está conectado à internet, tem duas formas de participar, vou mostrar para você aqui. Primeiramente, o nosso perfil no Facebook, que é facebook.com/canal Futuro Oficial. Você pode já acessar, está na sua tela, você confere aqui que já tem um post aqui sobre o Enem, você pode compartilhar, curtir, mandar o seu recado por aqui mesmo, que a gente vai estar repercutindo no estúdio, aqui com as nossas entrevistadas daqui a pouco. Mande suas dúvidas sobre o Enem. E também você pode participar online pelo twitter.com, nosso perfil no microblog, que é @canalfutura. Temos também o nosso bom e velho telefone, 0 operadora 21 3523 4098, os números que estão na tela para você. Então, enquanto você manda o seu recado, eu dou boa tarde às nossas entrevistadas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, é um prazer estar aqui participando do programa e com um assunto tão importante como este. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, você, Cristiano. Muito bom, um prazer é receber vocês aqui. Eu quero começar perguntando para vocês, quanto educadoras, aí a Sandra trabalha na PUC Minas, que foi uma das universidades pioneiras em relação à aceitação do exame para ingresso de alunos para o ensino superior. Olhando lá para trás, Sandra, o que levou a PUC a considerar o Enem como exame de ingresso? Que fatores ali foram identificados no exame como, de fato, algo importante que poderia acrescentar para o método de seleção dos alunos? Bom, ao iniciar o ingresso dos alunos via Enem, no ano de 2009, a universidade, de alguma maneira, ela reconhece a importância do exame, a legitimidade do exame e também reconhece o Enem como uma possibilidade de alunos de escolas públicas, de alunos de camadas populares, terem maior acesso ao ensino superior. Bom, Letícia, a gente sabe que o Enem não foi criado exatamente para isso, né? Quando ele foi institucionalizado lá em 98, a ideia era verificar a qualidade do ensino, ou o nível de aprendizado dos alunos. O formato inicial não era para que fosse, na verdade, essa porta de ingresso para a universidade, né? É verdade. O primeiro momento do Enem, antes dessa mudança, era uma avaliação do ensino médio. Os alunos faziam isso, tinham um modelo de 68 questões, terminavam, faziam esse exame. Essa nova proposta, baseada também no modelo americano do SAT, de uma avaliação que pudesse levar em consideração tudo que o aluno aprende durante o ensino médio. Então, ele foi ganhando uma força. No começo, a gente teve muito problema com a segurança do exame, vazamento de provas, de questões, mas a gente percebe que o governo investiu muito nessa mudança, e tanto que você vê os números, né? São mais de 7 milhões de pessoas que se inscreveram e acreditam que vão ter uma chance ao se preparar e passar a fazer esse exame. Eu penso que também um dos méritos do Enem, é que a avaliação é de um percurso formativo e não apenas de um momento, como é no caso do vestibular. Então, ao avaliar, ou procurar avaliar, esse percurso mais abrangente do aluno, você também olha para o aluno, para o seu desempenho, de um modo bastante distinto daquele que é visto no vestibular. E, de algum modo, o Enem, ao tornar-se uma forma de ingresso no ensino superior, também interpela
o exame tradicional, que é o vestibular, que já vinha sendo interpelado há bastante tempo e continua, não é, sendo muito controverso nesse tipo de Mas o que exame. muitos educadores apontam, quero ouvir de vocês em relação a isso, é que na verdade o Enem virou também um outro tipo de vestibular. Na prática ele acaba sendo um exame também excludente por um lado, ele avalia de certa forma o desempenho dos alunos do ensino médio, mas acaba excluindo outros. O que você pensa em relação a isso, Letícia? Eu dei uma olhada ontem, inclusive, em alguns dados sobre o perfil de quem fez a inscrição para essa última edição. E houve um crescimento muito grande na região norte de inscritos, o que mostra que ele tem um aspecto de abrangência nacional. Então, a pessoa que fizer o exame lá no Acre, lá no Pará, pode vir estudar numa universidade em São Paulo, sem precisar se deslocar, que eu acho que era um grande impedimento das pessoas, elas se limitarem a um estado ou a uma situação financeira que as impele de realizar o exame em outra localidade. Então, por isso que você vê esses números crescendo. Ao mesmo tempo, ele é uma oportunidade. Você tem que se preparar para o exame. Se você não estudar, dificilmente você vai conseguir passar, porque a concorrência é muito grande. Como qualquer processo seletivo, ele tem esse quesito de concorrência. E por isso ele se torna uma prova. Agora, é só uma forma, porque como você vai ingressar, não tem vaga para todo mundo, precisa de ter uma seleção. Então eu acho que ele cai nisso. Eu concordo com a Letícia e diria também, não é, que o Enem ele não é simplesmente uma prova, ou ele não se torna apenas uma prova, porque ele recupera, não é? Ou ele de algum modo obriga o aluno a recuperar um processo de estudos que já vem de algum tempo. Não é? Então é um exame que é do ensino médio e não apenas um exame do terceiro ano ou preparatório para, não é, se fazer as provas do Enem. Muito bem. Bom, e você em casa pode participar aqui da nossa conversa, mandar o seu recado, tirar sua dúvida sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Enquanto isso, enquanto você escreve para a gente e manda o seu recado, eu chamo para a nossa conversa agora pela internet, direto de São Paulo, a Lauri Castelnau, que é diretora executiva do Conecta. Boa tarde, Lauri. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Como vai? Tudo certo, obrigado aí por participar aqui do Conexão. A gente sabe que nessa pesquisa divulgada recentemente sobre a confiança dos estudantes em relação ao Enem, participaram 1.953 estudantes. Quero saber de você, a partir desse resultado, como é avaliado o resultado, então, de 58% dos entrevistados, dizendo que confiam no sistema de correção da prova. Lauren. Bom, primeiro eu queria dizer que a iniciativa dessa pesquisa partiu do pessoal do Guia do Estudante, que nos encomendou essa pesquisa. A pesquisa foi feita no site do Guia do Estudante, portanto, representa os visitantes do site do Guia do Estudante. E sim, a maioria confia no sistema de pontuação e de correção do Enem. Mas, por outro lado, a gente tem aí os 42% que ainda não confiam totalmente, né? Se a gente colocá-los na escala de notas que a gente colocou na pergunta, nós vemos que temos 21% aí com baixa confiança e 20% com confiança média. Em outra pergunta que a gente fez, a gente vê que 38% não sabe muito bem como funciona o sistema de pontuação final. Então, talvez por isso a satisfação não seja ainda mais alta, porque ainda gere dúvida a respeito de como funciona a pontuação final e a correção. Acho que essa é uma explicação pela qual esse índice de confiança não seja ainda mais alto. Lauren, eu volto a falar com você daqui a pouquinho, porque eu quero repercutir esses dados que você está apresentando para a gente com as nossas entrevistadas aqui no estúdio. Professora Sandra, esse índice, então, 58% dizem que confiam, mas, como disse a Lauren, tem muita gente aqui que ainda não entende como funciona o sistema de correção. E quero ouvir de você em relação ao que já falávamos um pouco antes, da confiança, né, que foram divulgados os resultados em alguns anos anteriores. Você acha que pode ter algum reflexo aí nesse número? Eu acredito que sim, e a questão da falta de clareza do estudante, do candidato às provas do Enem, de como, não é, o exame é feito, ele é avaliado, quais os quesitos, isso certamente gera, não é, muito menos confiança,
como a Lauren disse, o índice de confiança ele poderia ser muito mais elevado se houvesse, não é, essa clareza por parte dos candidatos. Agora, eu acredito também, não é, que esse índice de confiança no Enem, ele se dá, não é, dada a própria condição de milhares de candidatos que fazem a prova do Enem e que têm o desejo, que querem entrar na universidade e que sem o Enem isso se tornaria muito mais difícil. Então eu penso que há aí uma correlação, não é, entre confiar por ser uma possibilidade de atender a um desejo, a um objetivo, não é, do estudante, não é, de ingressar no ensino superior. E aí, com aquela ideia que a professora colocou aqui muito bem posta, não é, dele poder transitar, não é, por regiões do país e não ficar preso apenas às universidades, às escolas existentes na sua região. Isso é um dado que eu considero importante também. Letícia, em relação a essa avaliação, de certa forma, positiva, né, 58% dizendo que confiam no sistema de correção das provas do Enem, mas os 42% ali ainda com essa dúvida, de fato, né, se de fato essa correção é feita corretamente e como é feito esse processo. Eu acho que o que mostrou no processo, especificamente no caso das redações, foi que muitos alunos testaram o modelo. Eu vou colocar aqui um hino do time de futebol, eu vou colocar aqui a receita, quero ver o que acontece. E isso deveria ter sido previsto anteriormente. Parece que eles esperaram alguma coisa desse nível acontecer para dizer assim, agora a gente não vai aceitar mais. Tanto que as novas regras dizem, se não tiver coerência... Poxa, mas coerência já era um requisito. Era uma das coisas. Como que agora virou? Então, eu acho que esses 42%, na minha percepção, eles representam isso. Então parece que eles estão ajustando conforme as coisas vão acontecendo. E deveria ser o contrário. O modelo deveria ser já determinado, os erros, por exemplo, de português que tiveram em algumas avaliações e mesmo assim tiraram nota máxima. Então, isso já estava previsto que não poderia acontecer. Então, demonstra uma certa imaturidade, até em termos de estilo, de correção que o governo deseja. Agora eles vão corrigir o problema. Então, agora que foram testados pelos estudantes. Então, agora, o que será que os alunos vão ter que fazer para ver que tem mais uma falha? Parece que são os alunos que têm que mostrar que o exame tem falhas. E como isso não deveria acontecer, deveria assim, vamos testar antes todos esses modelos, o que me parece que é um pouco de amador, é um processo amador ainda. Pelo volume, o próprio ministro disse isso, realmente, 7 milhões, a gente vai ter que corrigir 7 milhões de provas, pensa nisso, é muita coisa. O maior vestibular do Brasil é a FUVEST, tem 120 mil pessoas. A gente está falando de 7 milhões, então é um volume que nunca foi feito no Brasil. Então a gente não tem experiência. Até por ser um modelo inédito, de fato, é colocado em todos os sentidos, a cada edição, né? Então, em todos os sentidos ele é inédito. Ele é inédito porque ele vai atraindo mais gente, ele é inédito porque agora precisa de mais segurança. Cada ano ele vai ficando diferente. Então ele não chega a falar, não, agora acertamos. Não, porque agora ainda tem mais uma coisa, mais uma coisa. Então parece que a gente não sabe ainda fazer. Então, estamos aprendendo junto com os alunos. E isso deve causar insegurança. Quando você diz, eu não tenho bem certeza se é bom, é porque não está claro para mim. Nem para as escolas, nem para as instituições que ensinam. Talvez nem para o próprio governo esteja claro, exato, né? E acho que esse volume, né, de demanda pelo Enem, ele não deve ser algo muito fácil de se lidar. E acho que as experiências e os problemas, os fracassos que vão sendo visibilizados, eles também são formas, não é, de se aprender. Sim. Como é que se aperfeiçoa o sistema, não é, como é impossível passar, né, ou pontuar muito bem uma prova em que o aluno comete erros que são inadmissíveis, não é? Para um estudante aí concluindo ou já tendo concluído o ensino médio. Professor, tem várias questões em relação ao uso do Enem, né? Após fazer a prova, muita gente tem dúvidas ainda, mesmo nessa pesquisa aqui que a Laura vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esses dados, sobre o que fazer depois de fazer o Enem, de fato com o seu resultado, pode entrar na universidade ou não pode. Tem até uma pergunta que chegou para a gente aqui, do Agnaldo Belisário, pelo Facebook. Obrigado pela participação. Ele gostaria de saber se só com a nota do Enem ele consegue ingressar em uma faculdade ou se ele precisa participar também do ProUni. Quem pode responder para ele? Bom, são 2 programas. O ProUni é um programa de bolsa de estudo que exige você ter feito o Enem. Então isso é um dos propósitos do Enem também, para que todos os alunos que desejem receber financiamento do governo
tenham obrigatoriamente feito. Então, eles são independentes, mas para obter o ProUni, eu preciso ter feito o Enem. Posso fazer o Enem e não solicitar o ProUni, sem problemas. Posso fazer o Enem e não solicitar o FIES, mas se desejo, preciso fazer. Então, é uma forma de estímulo ao exame, sendo que ele não é obrigatório, é facultativo, nenhum aluno é obrigado a fazer esse exame. Eu vejo isso uma iniciativa do governo de atrair mais candidatos para isso. Quando ele vincula os programas de apoio ao estudante ao exame, à realização do exame, até para ter uma ideia, né, como é que está o nível aí dos nossos alunos. Porque aí a gente não pode esquecer, quer dizer, o Enem é uma condição para acesso a essas formas de financiamento como o ProUni, mas ao mesmo tempo, a avaliação não é, de como anda o ensino médio no país, né, qual é o desempenho dos nossos alunos, como é que as escolas estão lidando aí com os currículos, com os conteúdos, não é, com os desafios, enfim, que uma sociedade como a nossa, né, cujas mudanças são de uma rapidez impressionante, elas vão colocando para a educação, para a formação dos sujeitos. Né? Então a gente nunca pode esquecer esse aspecto. Sim. Se o Enem é condição para o acesso às políticas de financiamento no ensino superior, ele como primeiramente foi pensado, não é, a avaliação na formação dos nossos alunos. Bom, voltar a chamar a Laura, então, que conversa com a gente diretamente de São Paulo, com mais informações sobre essa pesquisa aí que mede o nível de confiança dos estudantes em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Lauren, essa questão, né, do que fazer com a prova após realizar o Enem, também nem todos vão aplicar para um ProUni, para um SISU. Fala para a gente o que a pesquisa indica em relação a esses dados. Bom, nesse caso, a pergunta era para qual dessas finalidades a pessoa iria utilizar a nota do Enem. A gente colocou uma lista de possíveis finalidades e a primeira, 73%, respondeu que era para participar do sistema de seleção unificada. Depois, a segunda razão, sim, 44%, para concorrer a uma bolsa do ProUni. Na sequência, para conseguir um financiamento do FIES, e 15% ainda responde que vai usar para tentar entrar na USP, né, que aí é um resultado basicamente de São Paulo. Essas são as principais finalidades que foram mencionadas na pesquisa. Quantos por cento disseram que gostariam de estudar na USP, Universidade de São Paulo, Lauren? Repete para a gente. Não é isso, disseram que vão utilizar a nota do Enem para tentar entrar na USP, 15%. Então, em relação a isso, quero ouvir a Letícia. Letícia, a USP aceita o Enem como forma de ingresso? Não. As universidades estaduais de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp, ainda não aderiram ao exame. No primeiro momento, declararam por conta do prazo de divulgação, que a nota fica pronto muito tarde, elas utilizavam ele anteriormente só na primeira fase, mas por isso criaram outros programas. Estamos até em votação ainda, essa coisa em São Paulo não está muito resolvida, para aumentar o número de alunos oriundos da escola pública. Mas no momento não, mas para você ver essa percepção do aluno de que vou fazer o exame para entrar na USP, é um pouco do que ela falou do imaginário. Ele desconhece, inclusive, isso, que a USP não utiliza o Enem. Ele desconhece esse fator. Ele imagina que o Enem vai resolver todos os problemas, né? Assim, vou me inscrever. E isso bate um pouco com os números. Se você olhar, o ministro comemorou que metade dos alunos tem entre 16 e 18 anos, estão concluindo o ensino médio. A outra metade já concluiu há algum tempo. Então, essa outra metade, 3 milhões de pessoas que não ingressaram quando terminaram, que não tinham, por alguma forma, condições físicas, financeiras, enfim, não puderam fazer isso e agora olham para o exame e pensam, eu vou chegar lá, se eu fizer o exame, todas as coisas vão acontecer. Então, é muita gente com esse imaginário, pensando, vou estudar com um exame. Tem um lado muito positivo, mas como vocês estão colocando, tem um lado do imaginário, que são essas informações básicas sobre o exame e o uso dele que não está claro para a maioria dos estudantes. No caso da USP e todo o sistema não é estadual,
em São Paulo não há possibilidade de ingresso, e essa questão da divulgação dos resultados do Enem é de fato um problema que talvez aí com o tempo as agendas possam ser resolvidas, porque no vestibular da PUC Minas, por exemplo, para o primeiro semestre, não é? Que é o vestibular mais concorrido e onde você tem o maior número de alunos concluindo o ensino médio, não há possibilidade de entrar, né, com as notas do Enem, porque as notas, os resultados vão ficar prontos e vão ser divulgados muito depois. Então há aí uma esperança, né, de que haja uma conexão maior, uma sintonia entre o Enem e os próprios vestibulares das universidades. Bem, tem mais perguntas do público aqui, quero aproveitar, a gente já está encaminhando para o final do programa. Cadê aqui o Otávio Paranhus pelo Facebook? Obrigado, Otávio, pela participação. Ele quer saber se a tendência é que o Enem substitua todos os vestibulares do país, Letícia. Acredito. Em algum tempo. Eu lembro que foi anunciado que o Enem teria 2 edições, mas eles não conseguiram fazer isso ainda. Então, qual que era a ideia? Que ao longo do ensino médio, o aluno vá sendo avaliado no processo. E aí você chega numa composição final muito interessante, que é como ele aproveitou esse ensino médio. O que ele aprendeu em 3 anos. E não simplesmente, como a professora falou, um único momento, fui lá, fiz... se eu estou bem naquele dia, fiz a prova, passei. Não, o aluno vai sendo gradativamente avaliado, as suas notas são levadas em consideração. Então, é uma tendência. Esse processo que a gente tem hoje, ele é muito cruel, né? Porque ele prioriza aquele que tem tempo e se dedica e tem condições para fazer isso. Então, a gente percebe que, ao ingressar numa escola, num nível superior de qualidade, o aluno precisa de ter tempo para estudar. E não simplesmente em 2 dias de prova tentar verificar o que ele de fato adquiriu de conhecimento ao longo dos anos. Mais perguntas do público aqui. O Carlos Alberto do Rio de Janeiro. Obrigado, Carlos. Ele quer saber em relação ao ProUni, se o aluno teria que fazer todo o ensino médio em escolas públicas para poder concorrer. Existem 2 modelos de bolsas do ProUni. O 100% de bolsa e 50% de bolsa. O aluno precisa necessariamente estar na escola pública ou ter 100% de bolsa na escola particular para concorrer. Então, às vezes, o filho do funcionário, o filho do professor, que durante o ensino médio teve 100% de bolsa, ele também pode concorrer a vagas pelo ProUni. A outra possibilidade é usar o FIES, que independe da escola, se é pública ou privada. Também precisa ter feito o exame para poder concorrer a essa financiamento. A gente está quase encerrando, eu quero colocar na tela rapidamente algumas dicas que a professora Sandra preparou junto com a gente, para quem está se preparando aí para o Enem, que acontece em um pouquinho mais de 3 meses, lá em outubro. Então, vamos colocar na tela para a gente poder repercutir aqui no estúdio. Preparação para o Enem. Em primeiro lugar, organizar os estudos. Em segundo, a redação, um fator tão importante desse exame. Ler, interpretar e escrever. E, por último, concentração e comprometimento com a prova. Rapidamente, um comentário seu, professora Sandra. Então, quando nós preparamos aí, né, esses 3 aspectos, porque eles me parecem que são fundamentais, né, para a gente fazer do Enem, de fato, uma avaliação mais formativa e uma avaliação menos episódica. E me chama muito a atenção a questão da redação, porque ela expressa de uma maneira muito forte, muito emblemática, a qualidade do nosso ensino. Então, é preciso que os nossos alunos aprendam a ler de verdade. É preciso que os nossos alunos aprendam a interpretar textos, a decodificar linguagens, para darem conta de escrever e de escrever sobre qualquer assunto com um pouco mais de liberdade, criatividade, mas com correção e com compromisso, né, com o seu texto, com a sua comunicação. Muito bem, então a gente está encerrando. Já quero agradecer a Lauren Castanô, que falou com a gente diretamente de São Paulo, pela internet. Obrigado, Lauren. Eu que agradeço. Obrigado e boa tarde para você. Tudo bem. Bom, para a gente encerrar, dicas rápidas, Letícia. Quem está se preparando para o Enem, seja esse aluno que está terminando o ensino médio, ou como você falou, muitos adultos que já terminaram, querem fazer o exame, que dica você dá para quem quer se preparar para essa prova? Planejamento, essa é a palavra-chave. Se dedicar, pegar lá os conteúdos, fazer os testes, um pouquinho por dia, e se dedicar que você vai conseguir chegar lá, com certeza. Muito bem, então com essas dicas da Letícia e da professora Sandra, agradeço então a presença de vocês aqui hoje comigo no estúdio. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Bem, você em casa, obrigado pela
pela companhia. A gente volta a se encontrar então amanhã ao vivo às 2h30 da tarde, mais um Conexão Futura. E como sempre eu espero você. Até lá!